Bom, recebo aqui nos estúdios do Balanço Geral o senador Eduardo Amorim. Tudo bem, senador? Prazer em cumprimentá-lo. Como é que o senhor avaliou, enquanto senador da República, o julgamento do presidente Lula? O senhor acha que muda muito na política nacional e muda muito na política local também? Essa missão cabia ao Poder Judiciário e o Poder Judiciário entendeu realmente que deveria manter não só a condenação, mas também aumentar a condenação. Não dá para comentar muito sobre decisão judicial. Agora, na política, sem dúvida nenhuma, muda um pouco o cenário nacional. Quanto ao cenário local, acho que isso não afeta e nem muda muita coisa, porque a realidade de Sergipe, com toda certeza, infelizmente, é pior do que a realidade brasileira. Senador, o PSDB ainda no cenário nacional, o PSDB já decidiu, fala-se que Arthur Vigílio, que é o prefeito de Manaus, gostaria de disputar a eleição de presidente, que tivesse uma prévia. O João Dória, que se ensaiou no começo, mas me parece que o João Dória já não está mais nessa disputa, e o principal nome do partido é o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Ele será o candidato do PSDB à presidência da República? Com toda certeza. Terei uma reunião com o governador Alckmin na próxima semana. Eu diria que 99% do partido já tomou essa decisão. O nome escolhido será do governador Alckmin, uma pessoa preparada, muito capacitada, um colega médico, anestesista como eu, que tem um perfil muito parecido. Então, eu acho que isso praticamente está resolvido e encaminhado. O senhor acha que o desafio maior da candidatura dele será o Nordeste? Com toda certeza também. Eu acho que, como eu já disse isso a ele precisa mais visitar o Nordeste, ele precisa estar caminhando entre nós, nordestinos, conhecer mais a nossa realidade, e isso ele fará sim, na hora certa, no momento certo. Talvez um vice nordestino? Eu acho que seria o ideal um vice nordestino, convidar alguém de outros partidos, aí seria uma chapa perfeita e completa e atenderia diversas regiões do nosso país, especialmente o Norte e o Nordeste. Agora vamos para a nossa realidade, né, aqui do Estado. Havia uma divergência de datas para lançamento de candidatura, uns defendiam que fosse antes do Carnaval, André Moura defendia que fosse logo agora em janeiro, o senhor ponderou que podia postergar um pouquinho, enfim, como é que ficou isso, quando é que a oposição vai dizer à sociedade quais os nomes que lançará para disputar a eleição? Veja, Fábio, eu fui um desses nomes que defendeu dentro do bloco da oposição que isso deveria ser depois do Carnaval. André já defendia que deveria ser antes. Mas hoje há praticamente um entendimento que logo depois do Carnaval, final de fevereiro, início de março, esse anúncio deverá ocorrer. A oposição tem consciência de que precisa estar unido para poder ajudar a Sergipe nesse momento tão difícil. Eu diria talvez o momento mais difícil de toda a nossa história. Um rombo previdenciário gigantesco, as contas públicas que não fecham, então anda no negativo, tanto é que o governo deve anunciar aí, segundo vocês da imprensa têm dito. Daqui a pouco, às 7h30 da manhã. Medidas de contenção, mais algumas medidas de contenções, mas medidas sem resultados, medidas que não têm resolvido absolutamente nada. Já sacaram, já meteram a mão no dinheiro da Previdência, ou seja, os trabalhadores de hoje, futuros aposentados, esses têm garantia nenhuma de que terão a sua aposentadoria. É muito triste tudo isso que nós estamos vivendo. Nós falamos disso, é verdade, mas vamos olhar para frente. Sergipe é um estado viável, sim, nunca passamos por uma dificuldade dessa, nunca passamos por uma desorganização administrativa como essa que nós estamos vivendo. Como você vê, é gente reclamando de todos os cantos, não só pela falta de segurança, pela falta de tudo, pela falta de uma saúde, pela falta de uma educação de qualidade, pelos buracos da estrada. Agora, para tapar o buraco da estrada é preciso tomar dinheiro emprestado. Mas sabe por quê? Porque venderam os royalties anos atrás, enfim. Esse é um governo que faliu e mais do que isso, que quebrou Sergipe. Senador Eduardo Amorim, o senhor tem funcionado, digamos assim, como bombeiro entre André Moura e o senador Valadares? Há uma divergência entre eles? Eu perguntei isso ao André no dia que ele esteve aqui. Há quem diga que André não aceita Valadares, Valadares não aceita André na chapa majoritária. Tem isso? E o senhor é meio que quem fica ali no meio tentando apaziguar as coisas?
Na minha vida, eu sempre fui um conciliador. Divergência você tem em todos os cantos, até dentro de casa, com filhos, com a esposa. Mas o importante é que todos se entendam e nós da oposição temos consciência de que precisamos estar unidos realmente para ajudar a salvar Sergipe. É preciso mais do que nunca deixar projetos individuais de lado e pensar sobretudo no coletivo. Pensar em Sergipe, pensar realmente em estabelecer a organização que sempre tivemos, a autoestima que sempre tivemos de forma elevada. Sempre fomos um Estado organizado, ordeiro, pacífico e deixamos tudo isso para lá. Então, cada um às vezes pensa no jeito. O senador Valadares acha que o anúncio deveria ser em abril, André acha que deveria antecipar, e eu digo que não dá tanto para ser em abril, porque no meio aí existem os proporcionais que precisam também tomar uma decisão. Tem um prazo de filiação partidária, 6 meses antes da eleição. Exatamente, precisa tomar uma decisão sobre o encaminhamento. Dou aqui alguns exemplos. O pastor Antônio é um propenso candidato a deputado federal, mas ele só será se no partido dele não houver outro nome a deputado federal, como no caso de André Moura. Esse é um entre tantos outros. Então a gente precisa extensionar isso e já conversei com o senador Valadares por algumas vezes, já conversei com o Valadares Filho, tenho conversado com o André permanentemente. Ainda ontem eu e André estávamos anunciando diversas obras, diversos investimentos em Lagartos, em Simão Dias. Temos percorrido o interior do estado e também a capital, anunciando todos esses investimentos, mesmo no período de recesso. Mas divergências você tem até dentro de casa, como eu já disse. Mas eu tenho certeza que todos têm consciência, todos são sergipanos e é hora, mais do que nunca, de mostrar essa sergipanidade e ajudar o nosso estado. Acho que foi essa semana que o deputado Valadares Filho fez uma visita ao PSDB, ou foi a semana passada. O que é que os senhores conversaram? Política, conversamos. Formação de chapa? Formação de chapa. Valadares Filho é um nome que se fala muito para ser um vice numa chapa, e seria realmente muito bom se isso ocorresse. Não é o único. Mas ele topa, não? Temos diversos nomes. Mas ele topa, não? Você bem sabe disso. Outro nome que se poderia ter era o seu, por exemplo, digo até aqui. Se fala isso também, você sabe que se fala, mesmo você estando no bloco governista, mas eu vejo nisso que... Mas eu pergunto, ele topa? Eu sinto isso dele, eu sinto esse desejo dele de querer ajudar. Seria, digamos assim, eu não diria a condição, mas assim, algo importante para o senhor, porque, pelo que me parece, o principal nome da oposição para ser candidato a governador é o de Eduardo Amorim. Né? Pelo menos é o que se desenha. Obrigado. André Moura já disse em algumas ocasiões que não disputará o mesmo cargo que o senhor disputar. Então, se o senhor for candidato a governador, ele provavelmente será candidato a senador. A chapa do seu sonho seria Eduardo, governador, e Valadares Filho, vice? Veja, às vezes nem sempre a gente consegue materializar os nossos sonhos. Mas o seu sonho? Não, eu acho que é um bom nome, mas a gente sabe que tem outros nomes. A gente não pode estar pensando nisso. Não depende só da minha escolha. Com toda a justiça, como eu já disse, até o seu nome tem sido cogitado dentro muito obrigado pela lembrança. Da oposição. Não vou negar, estou sendo muito sincero e muito honesto com o telespectador, que todo mundo sabe a maneira disso. E é comum, é natural que a gente busque nomes que estão do lado do governo. Vocês têm conversado com o pastor Heleno também? Sim, temos conversado também. Temos conversado com Heleno, temos conversado com vários outros nomes do lado governista, pessoas que estão insatisfeitas, e está tudo muito próximo de se definir. Essa definição não vai ocorrer como na última eleição, no último momento, no último instante. Isso vai ocorrer com muita antecedência, creio que bem antes de abril. Seria o mês de maio, porque o prazo de filiação partidária é 6 meses antes da eleição, parece que é 6 de abril. Exatamente. Então, até 6 de abril, quem quiser ser candidato já tem que estar definido o partido. Antigamente era um ano, agora são 6 meses. Então, o senhor acredita que essa definição sairá antes desse prazo? Eu espero que sim. A gente tem intensificado os diálogos, temos intensificado essas conversas, e não só apenas com os líderes, mas é preciso também intensificar essa conversa com a bancada, com os deputados estaduais, com os líderes do interior e da capital, chamar todo mundo para a responsabilidade na hora de decidir. Se a decisão se a entrevista coletiva fosse agora às 9 horas, o nome anunciado para governador seria o seu? O
O senhor já disse aqui, o senhor reafirma que o seu nome está à disposição, o senhor se sente preparado, amadurecido para enfrentar uma eleição e assumir o governo do Estado? Com toda certeza. Já estava em 2014, mesmo com toda essa crise intensificada de 2014 para cá, e pioramos muito em todos os cenários, em todos os indicadores, mas estamos sim preparados. Acertamos um diagnóstico em 2014 e apontamos tudo isso que aí está, porque como médico eu sei que é preciso você ter um diagnóstico exato, porque se você não tiver um diagnóstico exato, você vai propor um tratamento inadequado e poderá com certeza não ajudar o paciente, aliás, piorar ainda mais a doença dele. Então acertamos no diagnóstico em 2014 e agora temos consciência, ou muito mais consciência, da real gravidade da situação fiscal, financeira do nosso Estado. 10 anos vão completar sem o servidor público ter qualquer tipo de aumento. E olhe que essas pessoas chegaram ao poder pregando a defesa do trabalhador, pregando e chamando o trabalhador para ir para a rua, pregando as desigualdades, mas nunca se viu tanta injustiça, sobretudo com o servidor público. É um sofrimento hoje ser um servidor público. Panela vazia, geladeira vazia e o dono do mercadinho batendo na porta dele, cobrando todo. Sem falar um cartão de crédito com juros extorsivos. Ainda tem mais essa, que leva aí parte do salário do servidor público. É muito triste, mas tem jeito, acredito que tem jeito. É isso que eu ia perguntar ao senhor. O senhor acha que em 2014 a população não lhe entendeu, não entendeu o seu recado e o Estado tem viabilidade? Se fala, daqui a pouco os secretários vão falar que há um déficit da Previdência de algo em torno de 90 milhões mês. O que fazer para resolver isso? Fazer o que todos nós fazemos em casa, fazer o que todos nós fazemos com as nossas contas. Enxugar aquilo que precisa ser enxugado e dar qualidade ao gasto e melhorar, sem dúvida nenhuma, a receita. Então, o governo tem sido um gastador excessivo e um mau gastador. Um gastador sem primar, sem olhar para a qualidade, sem olhar para a educação, sem olhar para a saúde, sem olhar para os buracos da estrada. Tanto é que tem pedido dinheiro até para tapar buraco da estrada. Isso nunca ocorreu na nossa história. Isso é lamentável, você vê onde chegamos. Não chegamos ao fundo do poço, não, estamos próximos. Se nada for feito, chegaremos. Então, as contas públicas estão realmente estraçalhadas e o próprio governador admitiu isso recentemente. Senador, como é que o senhor avalia a proximidade de André Moura, que é seu aliado, seu correligionário, com o prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira? Aí há quem garanta, ou há quem diga, ou há quem escreva que há uma aliança, que haverá uma aliança branca entre o governador Jackson Barreto e André Moura. Já se falou também na possibilidade de uma aliança sua com o governador Jackson Barreto. Existe essa possibilidade? Não, não existe. Honestamente, minha com Jackson... Ou seja, a aliança de Eduardo Amorim com Jackson não existe. Nem não branca, existe. Nem formal, nem informal. Somos opostos, politicamente falando. Isso não existe. Agora, quanto à aliança de André com Edivaldo, eu digo que eu procuro não ter a minha memória tão curta. Eu lembro das agressões, lembro de tudo isso. Mas isso mostra que, mesmo sendo aliados, mesmo sendo parceiros, mesmo estando ali anunciando investimentos, cada um tem a sua forma de conduzir a sua vida. Então, André achou que era hora de fazer esse entendimento. Eu, no meu gabinete, eu tenho recebido, como ele recebe, todos, independente da cor partidária, independente realmente do partido. O senhor já recebeu? Eu recebi o governador e pactuei naquele momento qual a emenda que o senhor quer impositiva. Eles querem para a saúde, conto comigo. Discuti até, na época, eu lembro com o senador Valadares sobre isso. Não, nós temos que cumprir o acordo. A oposição não tem todos os votos na Câmara e, portanto, o governo faz uma indicação e a oposição faz outra indicação sobre isso. E assim cumprimos o nosso acordo. Então, acho que o respeito tem que ter, cada um faz a aliança que quer fazer. Mas comigo, eu digo que eu acho que a gente tem que ser coerente. A coerência gera credibilidade. As pessoas sabem como você é, como você se comporta, pelo que você fez ao longo da sua vida. Mas eu sei respeitar sim, converso com o André sobre isso. Eu, como eu disse, atendia a todos. Agora, você quer um entendimento político,
Não combina. Acho que comigo não combinaria. Mas com o André, o senhor acha que pode ter esse entendimento? Eu acho que pode ter, pelo menos é isso que eu escuto. E vejo até André muito animado para isso. Mas, Para quê? Para um entendimento com o Jackson ou com o Edivaldo? Não, um entendimento com o Edivaldo. Com o prefeito Edivaldo e com o Jackson? Com o Jackson não acredito. Isso não, porque aí seria se aproximar muito dos extremos. O senador, eu não sei como é que vai ser tratado isso, né? Porque, por exemplo, o PCdoB é um dos partidos que mais criticou a saída de Dilma, o governo Temer, governo golpista, etc. e tal. E eu não sei como é que o PCdoB acompanha aquela foto, por exemplo, de André e Edivaldo em cima do trator. André, Edivaldo, Eliane, Bittencourt, que foi meu professor lá de jornalismo, e muitos outros. Quem mudou? André ou PCdoB? André ou Edivaldo, ou Eliane, ou todos eles? Quem foi que mudou? Essa pergunta que a gente precisa ser feita. Eu digo sempre, meu gabinete, eu sempre atendia por todos, mas alianças políticas não dá para ser com todos. Fica aí esse questionamento. Quem foi que mudou? Quem foi que pregou as agressões com o André lá na eleição passada? Eu lembro que se falava mais de André do que do próprio Valadares, não é verdade? Então, mas quem mudou? Eu acho que André, ele sempre ajudou a todos, sem nenhuma distinção, e agora como líder está se provando isso. Ele tem ajudado a Sergipe, trazendo investimentos para todos os municípios, até para o governo do estado, ajudando aí no caso desse empréstimo. Para finalizar, a tendência é que o senhor seja o candidato a governador e André a senador? Eu estou preparado para isso, já disse, repito, eu não sou um único nome, sei respeitar e alguns até confundem. Respeito com imposição. Tem muita gente que acha que o senhor é muito pacífico, muito tranquilo, muito calmo, muito sereno. Sabe por quê? Para você conduzir, para você ser líder, não precisa ser sempre na base da porrada, na base da agressão. Minha forma de liderar, de conduzir, é na forma do diálogo, é na forma da conquista e não na forma da agressão. Muito bem, senador, muito obrigado por ter vindo aqui ao programa, um bom final de semana para o senhor, um abraço para a sua assessoria ali, representada pelo nosso querido Chiquinho Ferreira, em seu nome, um abraço a todos, viu? Ele dizia que os cabelos dele realmente estão brancos, mas Henrique o complementou. Naquela época você tinha mais cabelo do que hoje. É verdade, né? É melhor ter branco do que não ter, né? Apesar de que você também está meio termo. Ok, muito obrigado então ao senador Eduardo Amorim por essa conversa, digamos assim, aberta e sem censura aqui no programa Balanço Geral.